Perfeito. Então, eu trouxe esse vocabulário aqui. Na verdade, eu não trouxe exercício, mas um vocabulário, né? Melhor dizendo. Então, nós temos aqui Sefer, né? Palavra muito importante para nós no contexto do hebraico bíblico. Sefer significa livro, né? O plural é Sefarim, Sefarim, livros. Capítulo, por sua vez, nós temos aqui Perik, tá? Perik. Versículo, Pasuk. Pasuk. Então, Sefer, Perik, Pasuk, ok? Versículo, ou frase também, verso. E eu trouxe também, para começarmos, eu quero ver se ao longo das próximas lições a gente vai pegando aí os nomes dos livros bíblicos, para a gente se habituando também. Então, o primeiro livro da Bíblia é justamente o livro de Bereshit, tá? E por que tem esse nome? É interessante que, vamos pegar aqui a Bíblia hebraica rapidinho, ao menos no Pentateuco, o critério que a Bíblia hebraica utiliza para denominar o livro é justamente a primeira expressão do livro. Então, por exemplo, nós já vimos que Gênesis começa com Bereshit bara Elohim et hashamayim ve'et haaretz, certo? Bereshit, então, que significa no princípio, é a primeira expressão. Não seria nem a primeira palavra, né? Seria uma expressão mesmo, né? Que é no princípio. Perdão. Então, ela leva aí, o primeiro livro leva justamente esse nome. O segundo livro da Bíblia, que nós conhecemos como Êxodo, certo? E tanto o Gênesis como o Êxodo, os demais nomes do Pentateuco, no português derivam da Septuaginta, né? Do grego. Então, lá nós temos o Êxodos, né? Que significa saída. Mas, no hebraico, não é esse nome. Vou pegar aqui para vocês verem. No hebraico, o nome desse livro é Shemot. Shemot. Shemot significa nomes, é um plural, tá? É um plural. Shem é nome, né? Nós já sabemos que muitos se dirigem ao Senhor como Hashem, né? O nome, em vez de Adonai, ou Jeová, ou Yahvé. Hashem. Shem é nome. Shemot é o plural, nomes. E por quê? Porque o livro do Êxodo começa aqui, ó. Tenta dar uma lida aí, ó. Ve'ele Shemot Bnei Israel, Rabaim Mitzrayim, Et Yaakov, Ish Uveto Baal. Então, Ve'ele são estes, ou eles, e são estes, Shemot, os nomes dos filhos de Israel, que saíram para o Egito, ou melhor, que entraram no Egito, certo? Com Jacó, Ish, no sentido aqui de um homem e sua casa. As traduções vão trazer aí cada um e a sua casa, ou cada um com a sua família, mas são esses os nomes. Então, por conta disso, no hebraico, na Bíblia hebraica, o nome desse livro é Shemot. Significa literalmente nomes. Então, nós temos Bereshit, Shemot. O livro que nós conhecemos como Levítico, e leva esse nome por conta também da Septuaginta, tendo em vista que ele traz ali o código de conduta dos levitas, no hebraico ele tem o nome de Vaikra. Essa é uma expressão também, porque aqui nós temos inclusive uma conjugação verbal, Vaikra. Quando nós vamos lá em Levítico, nós vamos encontrar também no início do livro essa expressão, ó, Vaikra, certo? Dentro daquilo que nós já aprendemos, temos aqui um Sheva mudo, né? Vaikra, El Moshe, Vaidaber, Adonai, Elav, Me'ohel Moed Lemor. Então, Vaikra e chamou, né? O verbo aqui, ó, seria essas três letrinhas aqui é o verbo kará, que é chamar, convidar, convocar, certo? Então diz aqui, e ele chamou a Moisés. Então nós temos aqui Moshe
ou Moshe é o nome, né, de Moisés. Então chamou a Moisés. Vai daber e falou. É o daber aqui, é o verbo, e falou Adonai. Temos aqui o tetragrama sagrado. Adonai, Elohim, Elohim não, Adonai, Yahvé, Jeová, Hashem, e falou Deus a ele, ou falou-lhe, né? Me ohel moed, né? Ohel, ou ohel, é a tenda, uma palavra muito comum, quiser já gravar, ohel é tenda, tá? Tenda. Então, falou da tenda, né? Me aqui seria no sentido de da tenda, me ohel. Aqui é a palavra que você vai achar no dicionário, ohel. Depois a gente vai aprender esse prefixo aqui, tá? Da tenda, moed, ou seja, tenda da congregação, ou tenda da convocação, dizendo. Então, por isso, o Levítico tem o nome de Vaikra, que é a primeira expressão do livro, Vaikra. E chamou, literalmente. Você percebe que já distancia também da ideia do nome que a nossa Bíblia recebe, esse livro recebe da nossa Bíblia em português. O quarto livro aqui, Bemidbar. Bemidbar também é uma expressão, certo? Significa no deserto. Que é o livro de Números. Nós sabemos que o livro de Números narra justamente o fracasso do povo, uma vez que eles saem ali do contexto do Sinai, e vai marchando ali no capítulo 13, eles pecam, né, se rebelam contra Deus, e acabam então caindo naquela maldição, de que aquela geração não entraria na Terra Prometida. Números recebe esse nome aqui lá da Septuaginta, porque ele tem ali várias genealogias e censos do povo no deserto. Mas no hebraico, vem daqui o nome, Bemidbar. Então, está escrito aqui, ó. Vai daber Adonai el Moshe. Então, disse então, falou Adonai a Moisés, novamente. Então, para não ficar igual ao outro livro, eles seguraram aqui e começa aqui. Bemidbar, no deserto. Midbar é deserto. Também é outra palavra muito, muito importante, muito comum, né? Midbar, deserto. Bemidbar. Falou Adonai a Moisés no deserto. Sinai. Olha só. Sinai. No deserto do Sinai. Ok? Novamente, você vai encontrar aqui Beorel, né? Na tenda. E novamente, você vai encontrar Moed. Na tenda da congregação, na tenda da convocação, na tenda do chamado. Enfim. Então, o nome desse livro de Números é Bemidbar, que retrata justamente o tema central do livro, que é o povo no deserto. Então, nós temos Bereshit, Shemot, Vaikra, Bemidbar, e agora nós temos Devarim. Devarim. Devarim, que é o nome, então, do que nós conhecemos como Deuteronômio. O livro de Deuteronômio, que, por sua vez, né, recebe esse nome lá também do grego, no sentido de segunda norma, né, nomos, né, norma, lei, deutero, segundo, né, mas não tem nada a ver com o nome dele no hebraico, né, então diz aqui, ele, ou seja, são estas, né, eles, estas, hadevarim, ou seja, as palavras, hadevarim, davar é palavra, devarim, palavras, ele hadevarim, asher, diber, Moshe, el kol Israel, ou seja, que disse Moisés, el kol Israel, a todo Israel, certo? Be'ever ha-yarden, do outro lado do Jordão, ok? Então, por isso o nome é Ha-devarim. E é interessante também, só lembrando aqui desse Devarim, que nós chamamos os 10 mandamentos, né? Mas quando você vai lá em Êxodo 20, diz lá que são essas as palavras do Senhor. Então, Devarim, e não seria mitzvot, né? Mandamentos literalmente seria mitzvot, né? Mitzvah é mandamento, mitzvot, o plural. Então, esse é o que nós temos aí de vocabulário, né? Então, nós temos Sefer, livro, temos Perek, capítulo, Pasuk, versículo, Bereshit, Shemot, Vaikra,
Bemidbar, Devarim. Ok? Tranquilo? Então fica aí um vocabulário para memorização. Acredito que vocês já devem ter visto, não é a primeira vez que estamos vendo aqui, mas é bom para enfatizar bem. Na sequência, você vai perceber que os livros bíblicos têm... Só um momento, gente, só um momento, peraí. Vocês vão perceber que os demais livros da Bíblia levam o nome, né, do autor ou de quem se entende como autor, então não tem muita diferença de nome. Então, Samuel, Isaías, Jeremias, praticamente é o mesmo nome. Agora, o Pentateuco, nós temos essa diferença interessante aí, o Bereshit, Shemot, Vaikra, Bemidbar e Devarim, ok? Dúvida até aqui? Então, tá bom, perfeito. Vamos aqui, então, para a lição, né? O que será a nossa lição hoje? Deixa eu abrir aqui. Professor, eu fiquei com dúvida naquele METEG. METEG? Sim. Mas, assim, na verdade, no caso lá, o primeiro, ela... Deixa eu ver. Lá, quando você colocou 4 tópicos no METEG, né? Tá aqui, ó, tá aqui na tela aqui. E naquele primeiro caso, tem, assim, outros exemplos para a gente ver, porque eu fiquei, assim, é que a gente tem aqui uma palavra, mas quando aparecer as outras vezes, como é que a gente leria nessa situação? Então, a chave aqui, até para a matéria que nós vamos entrar agora, que são as sílabas, realmente ter em vista as vogais que são longas e as vogais que são breves, certo? Então, essa primeira regra aqui vai ajudar muito para não confundir o Kametz com o Kametz Hatuf, que são idênticos, né? Um é o A, o outro é o O, mas são idênticos, né? São os dois Tzinhos. Então, como eu sei que a primeira regra vai dizer o seguinte, que o METEG ele marca vogais longas, certo? Ok? Que ficam antes da sílaba tônica, na prática, o que é? Quando eu tenho uma palavra um pouco mais longa, eu sei que a tônica, em regra, é a última, né? Então, se eu tenho um METEG aqui, a chance de ser um A, não ser, por exemplo, loraquia, vai ser laraquia, é muito grande, ou quase 100%. Então, essa é a ideia dessa primeira regra do METEG. Porque também para os escribas não era fácil eles saberem o que era um O e o que era um A, até porque ele pegava depois, né, do que já tinha sido feito. Então, esse METEG, ele serve para demonstrar isso. Por quê? A palavra METEG, ela tem um sentido de freio, uma pausa, um freio. Então, quando eu tenho uma vogal longa, como um A, então, ela tem que ter um freio, porque ela fala laraquia. Na hora de ler, de pronunciar, a gente não percebe isso, mas a teoria, a tese é essa. Enquanto se fosse uma vogal breve, ela é mais rápida, não tem um breque, não tem um freio entre uma sílaba e outra. Ok? Essa é a ideia. Aí no segundo, é a impressão ou quando vai pronunciar, parece que ela duplica a vogal, como se tivesse 2 As ou 2... No caso aqui, essa segunda regrinha, você fala? É seguidamente usado com vogais breves, que vem imediatamente antes de chamados compostos. Sim, sim. Porque, normalmente, os dois exemplos aqui, nascer e lá avod, né? Eu tenho aqui um patar, e o chevá, composto que vem depois, também vai ter um patar. Sim. Se fosse aqui um segolo, também seria um segolo junto com o chevá. Então, repete, isso é um fato. Tá? Repete, isso é fato. Tá ok. Ok? Tá ok. E... Deixa eu ver. No último caso, agora eu anotei aqui. No
eu anotei, mas eu nem estou entendendo qual que era a minha pergunta mais. Não, tudo bem, mas qualquer coisa Depois você eu lembro, depois eu lembro lembrar, a pergunta. perfeito. Então, tá bom. Mais alguma coisa antes de iniciarmos a próxima? Então, tá bom. Pessoal, então nós vamos falar agora, deixa eu abrir aqui. Acho que por aqui fica legal também, vamos lá. Vocês estão vendo aí o PowerPoint, né? Vamos falar sobre as sílabas. Isso aqui é muito importante, um tópico muito importante. Então, na palavra hebraica, nós temos aí a seguinte regra, que cada consoante é seguida de um som vocálico. Então, para cada consoante, a regra é que tenha uma vogal ou uma semivogal. Ok? Está aparecendo os livros do Pentateuco, hein? Ah, então, peraí. Só um momento. Isso, vamos lá. Apareceu aí? Perfeito. Então, vamos lá. Sílabas. Então, a regra na palavra hebraica é que cada consoante vai ter uma vogal ou uma semivogal sonora. Essa é a regra. Existem as consoantes sem vogais. Normalmente são as últimas, as finais, certo? Então, aquela última da palavra, normalmente ela vem sem vogal, ok? Dentro disso aí, nós vamos também, aqui ó, exemplos. Bereshit. Opa. Perceba aqui, deixa eu abrir aqui, que fica mais fácil para trabalhar. Espera aí. Peraí. Aqui, ó. Ok, vamos lá. Então, ó, veja bem, esses três exemplos. Bereshit, você vai perceber o quê? Justamente que o Tav, aqui, ele não tem vogal, certo? B tem Re, né? No caso aqui o Bet, o Resh, o Aleph, tá? Né? A gente já viu essa questão na última lição. Está aqui só fechando a sílaba, mas não tem. O Hirik Yud, só que o Tav não tem. Outro exemplo, Elohim. Percebe que o mem final também não tem vogal, certo? O Aleph tem um Sheva composto, o Lamed tem o Holem e o Re tem o Hirik Yud, ok? O mem está sem vogal. Outra palavra aqui, vaiavidel, né? Que é um verbo aqui. Ele fez separação, significa. Você vai perceber que nós temos aqui patá, sheva, um serê, mas, novamente, o lamed, que é a última consoante, não tem vogal. Isso é importante para nós entendermos a separação silábica. Tá? Por quê? Nós vamos perceber... Deixa eu só apagar aqui esse amarelinho. Isso. Ok. Então, as sílabas na palavra hebraica começam com uma consoante, certo? Vamos entender isso. Deixa eu pegar aqui. As sílabas na palavra hebraica começam com uma consoante, tá? Nós temos uma exceção aqui, certo? Que é esse U, que é o Vav com um pontinho dentro. Shurek, né? Tem som de U. Então, vai dizer que Uven, certo? Essa é uma exceção, mas a regra é que toda sílaba começa com uma consoante. Então, você encontra aqui Yerushalayim. Nós temos aqui a primeira sílaba, Yerushalayim. Temos a segunda sílaba, Shá. Temos a terceira sílaba, Lam. E aí nós temos em alguns escritos, em alguns manuscritos, um hirik aqui no mem, que sinceramente ninguém sabe por quê. Mas tem esse hirik aí. Mas em regra você vai achar Yerushalayim, que significa Jerusalém, sem esse hirik. Então nós temos essas duas exceções. A regra de que na palavra hebraica, certas sílabas começam com uma consoante. Ok? Vai guardando essas regras aí, que daqui a pouco a gente vai juntar tudo. Outra regra. Uma sílaba hebraica sempre tem apenas uma vogal cheia. Não tem duas. Tem uma. Então, para cada sílaba, uma vogal cheia. O que é uma vogal cheia? O que não tem shevá. Se eu tenho um shevá composto, não é uma vogal cheia. É uma semivogal.
Então, olha só. Cada sílaba começa com uma consoante. Segunda regra. Cada sílaba tem apenas uma vogal cheia. Ok? Tudo bem? Ao invés... Só um momento, gente. Perdão, gente. Meu bebê não está muito bem de saúde, estava dando banho nele aqui. Mas vamos lá. Ó, voltando nas regras. Então, cada sílaba hebraica, não é cada palavra. Cada sílaba hebraica começa com uma consoante. Segunda regra. Cada sílaba hebraica tem apenas uma vogal cheia. Ok? Muito bem. Então, são duas regras importantes. O que é vogal cheia? Toda vogal que não tem shevá. Se eu tiver um shevá composto, não é vogal cheia, é semivogal, ok? Muito bem. Ao invés da vogal cheia, pode ter uma meia vogal, certo? Ok? Essa meia vogal, necessariamente, tem que começar a sílaba. Ok? Próxima regra é essa. Essa aqui é muito importante. O número de sílabas numa palavra é determinado pelo número de vogais cheias. Então, voltando. Cada sílaba hebraica, a regra é, começa com uma consoante. Ok? Segunda regra. Cada sílaba hebraica tem apenas uma vogal cheia. Se aparecer uma... Pode falar. Você precisa ajudar seu filho lá, não tem problema não, fique em paz. Não, Deus, minha esposa está cuidando dele, fica tranquilo, tá? É que ele tá bem enjoadinho por causa da gargantinha dele, tá? Mas tá medicado, é que garganta, você sabe como é que é. Mas ele, minha esposa tá com ele, tá? Pode ficar tranquilo. Tá? Beleza. E ele piorou agora também. Tava bem durante o dia, né? Mas pode ficar tranquilo, tá bom? Tá, terminando aqui, qualquer coisa, se tiver febre, alguma coisa, eu tenho que levar no hospital, mas a princípio não tá com febre também, tá? Só o choro mesmo, tá bom? Tá, mas obrigado. Continuando aqui, povo de Deus, olha só. Então, ao invés da vogal cheia, pode ter uma meia vogal. Nesse caso, necessariamente, essa meia vogal começa a sílaba. Ok? Você vai entender isso aí também quando nós estudamos o Shevá. Que o Shevá silencioso, ele fecha a sílaba e o Shevá sonoro, que é uma meia vogal, sempre abre a sílaba, ok? Pois bem. O número de sílabas é determinado, então, pelo número de vogais cheias na palavra. Então, vamos lá. Exemplo. Bereshit, de novo. Vocês vão enjoar de ver Bereshit, né? Então, vamos lá. Quantas vogais cheias eu tenho aqui? Eu tenho o tsere, é uma vogal cheia. Shevá não é vogal cheia. Shevá é uma semivogal. Certo? Então, tem um tsere. Outra vogal cheia que eu tenho é um hirik, yud. Como eu tenho duas vogais cheias, eu tenho duas sílabas. Percebe? Se você não segue essa regra, você pode se confundir e achar que, por exemplo, o bet aqui seria uma sílaba. Então, seria be, re, shit. Mas não. Certo? Necessariamente, eu tenho que analisar o número de vogais cheias na palavra. Então, aqui eu tenho duas sílabas, porque eu tenho duas vogais cheias. Aí eu vou partir para a próxima etapa. Como dividir isso? No caso aqui, eu já dividi, certo? Bom, o Aleph, ele não tem valor algum aqui. Nós vimos isso lá na outra lição sobre letras fracas, certo? Ele não abre uma sílaba. Ele não tem vogal. Então, necessariamente, ele não pode abrir a segunda sílaba, certo? O B aqui não pode ficar sozinho. Por quê? Porque uma vogal, apesar da semivogal estar no início da sílaba, a semivogal, o shevá sonoro, nós vimos na outra lição,
ele não fecha a sílaba. Então, eu preciso de uma vogal para fechar a sílaba. Então, qual vogal fecha aqui? É o serê. Então, tem berê, é a primeira sílaba. A segunda sílaba é shit. Bereshit. Ok? Próxima palavra, berit. Olha que interessante. Berit é uma sílaba só. Por quê? Primeira coisa que você tem que analisar na palavra é quantas vogais cheias ela tem. No caso aqui, eu só tenho uma, hirik, hirikiud. Berit significa aliança. Não sei se vocês vão lembrar, berit, né? Aliança. Então, hirikiud é a única vogal cheia da palavra. Certo? Então, necessariamente, só tem uma sílaba. Matou a questão. Simples. Se você sabe essa primeira regra. Ok? Essa regra aqui, ó. Elohim. Elohim. Não parece por conta da divisão aqui, do traço que está dividindo, mas tem um Holem acima do Lamed. Elohim. Então, vamos lá. É praticamente a mesma regra de Bereshit, perdão. Então, Elo é a primeira sílaba. Primeira regra. Eu tenho duas sílabas. Por que eu sei disso? Porque eu tenho duas vogais cheias. Holem, que está em cima do Lamed, e tenho Hirikiud. Se eu tenho duas sílabas cheias, necessariamente eu tenho... Perdão, se eu tenho duas vogais cheias, necessariamente eu tenho duas sílabas. Cabe agora fazer a divisão. Esse Shevá, que é sonoro, que é uma semivogal, não pode fechar a sílaba. Então, necessariamente, eu preciso de uma vogal para fechar, que é o Holem. Elo. O restante da palavra fica fácil. Rim. Por quê? O mem não pode ser uma sílaba sozinho, porque não tem vogal. Elohim. Ok? Deixa eu abrir aqui, ó, que eu quero ver a expressão de vocês. E aí? Tá muito difícil? Por enquanto, não. Não, né? Depois da nó, quando a gente vai estudar sozinho. Mas agora Isso, não, parece que não. é os exercícios, né? Nessa lição, isso. Nessa lição já vai ter exercícios, porque aí é bom por conta disso. Mas essa regra ajuda muito. Eu tenho que ter vogal cheia, por isso que eu tenho que lembrar as vogais cheias. Certo? Na verdade, é até fácil, porque assim, tem Shevá, independente se é sonoro, se é mudo, tem Shevá não é vogal cheia, ponto. Certo? Eu não posso cair na tentação de comparar com a separação silábica do português. Senão a gente faria, né? B, re, shit. Né? Berit. A gente faria duas sílabas. Berit. Não. Tem que analisar quantas vogais cheias eu tenho. Perfeito? Então tá. Continuando aqui. Deixa eu minimizar aqui. Então lá. Próxima etapa aqui dessa lição sobre sílabas. As sílabas hebraicas são ou fechadas ou abertas. Tá? O que determina se uma sílaba é fechada ou aberta? Então, eu já sei que toda sílaba tem uma vogal cheia, né? O número de vogais cheias vai determinar o número de sílabas. Mas essas sílabas podem ser fechadas ou abertas. A aberta é que termina com uma vogal. Ok? A fechada termina com uma consoante. Então, eu teria ali uma consoante, vogal, consoante. Consoante, vogal, consoante, sílaba fechada. Consoante, vogal, sílaba aberta. Ok? Lembrando que o Shevá sonoro, a semivogal, nunca fecha a sílaba. Então, necessariamente, a sílaba vai terminar ou com uma vogal, sendo aberta, ou com uma consoante, sendo fechada. Ela nunca vai terminar com um Shevá sonoro, porque o Shevá sonoro nunca fecha a sílaba. A sílaba aberta normalmente tem uma vogal longa, certo? Exemplos de vogais longas. Holem, hirik, kametz, certo? A aberta tem uma vogal longa. Eventualmente, se ela for acentuada, ela virá com uma vogal breve, ok? Ou também, se ela vem seguida de uma consoante com um Shevá audível.
Nós vamos ver os exemplos, vai ficar O mais que fácil. significa sílaba aberta e sílaba fechada? Na verdade, é a nomenclatura da gramática. Ah, tá, Ela vai ser aberta porque ela termina com a vogal. tá. Não tem nada a ver com pronúncia, Não, não. não, não tem a ver com pronúncia, tá bom? Pode ficar tranquilo nesse sentido, ok? Não tem a ver com pronúncia. O que já teve a ver com pronúncia hoje, principalmente no hebraico moderno, no falado de Israel, praticamente perdeu toda a relevância, é o fato da vogal ser longa ou breve. No hebraico bíblico, o fato da vogal ser longa ou breve ajuda muito na gramática. As nuances da pronúncia foram se perdendo ao longo dos séculos, né? Porque isso é uma tendência da língua como um todo, né? Você vai pegar o português, antigamente era voz, mecê, depois ficou voz, mecê, você, se, né? E parece que vai diminuindo a palavra, né? Mas enfim. Continuando aqui. Sempre que eu tiver um dagesh forte, lembra do dagesh forte? Nós estamos na sequência aqui, tá, gente? Até assim, uma dica para vocês de estudo é sempre revisar. Se eu estou falando de dagesh forte aqui, você não lembra direito, que é normal, comum, o que você vai fazer? Você vai fazer uma anotação, durante a semana você vai voltar lá no assunto da dagesh forte. Então, sempre que ocorre um dagesh forte, certo? A consoante é duplicada. Você já sabe isso, não é novidade para você. Nesse caso, eu tenho uma sílaba precedente fechada. Porque, veja bem, você tem um bet, certo? Seguido de um kametz, por exemplo. Ba, né? Ba. Imagina comigo. Tenta imaginar aí mentalmente aí. Um bet e um kametz embaixo dele. Ba. Ora, se o bet ele está dobrado porque ele tem um pontinho dentro dele, o que eu tenho na verdade? Eu tenho um bet, kametz, bet de novo. Interessante, né? Porque está dobrado. O dagesh forte ele duplica a consoante. Ok? A vogal na sílaba fechada, em regra, ela é breve. Sendo acentuada, ela se torna longa. Então, grava isso, é interessante. Ó. Na sílaba aberta, que é formada por consoante e vogal, ok? Consoante e vogal. A sílaba, em regra, a vogal, em regra, é longa. Acentuou, a vogal se torna breve. Contrário agora. Na sílaba fechada, que é formada por consoante, vogal, consoante, a regra é que a vogal seja breve. Acentuou essa sílaba, torna-se essa vogal, então, longa, inverte. Exemplos, vamos lá. O que nós temos aqui? O berê. Bereshit. A primeira sílaba que ela é aberta. Por que ela é aberta? Ela termina com aleph, que não tem função de consoante aqui. Certo? O aleph nunca fecha uma sílaba. É uma letra fraca. Lembra do aleph e do re? Então, ele não tem função de consoante. Então, necessariamente, quem está fechando essa sílaba é o tserê. Como está sendo fechada por uma vogal, certo? É uma sílaba aberta. Ok? Olha que interessante aqui, ó. A segunda palavra aqui. Ha-shamaim. Ha-shamaim significa os céus, né? Shamaim é céus, ha é o artigo, né? Ha-shamaim, os céus. Então, vamos lá. O que nós temos aqui? Perceba que tem um dagesh forte no shim. Tá vendo o pontinho aí? É um dagesh. Ora, de cara você já sabe que tem que ser um dagesh forte. Por quê? Porque o shim não é uma daquelas 6 letras que leva o dagesh fraco. Lembra disso? Pois bem, se não lembrava, está relembrando agora. Então, necessariamente, esse dagesh é forte. Por quê? Porque o shim não é uma das 6 letras que leva o dagesh fraco. Pois bem. Professor, Pode falar. seria aquela BHD defatê. Exatamente, BHD Kefatê, que é o Bet, o Gimel, o Dalet, o Kaf, né? Essas 6. Muito bem. Ha-Shamaim. Então, perceba que esse Shin, ele está dobrado aqui.
porque o daguete forte, ele duplica. Então, como é que fica essa separação silábica? Olha que interessante. Então, eu tenho ras, chá, maim. Olha que interessante. Primeiro, quantas sílabas eu tenho nessa palavra rachamaim? Eu tenho que ver quantas vogais cheias eu tenho. Eu tenho 1, 2, 3, 4. Tem um patar, um kametz, outro patar e um hirik. Certo? Então, nessa palavra eu tenho 4 sílabas, porque eu tenho 4 vogais cheias. Vamos fazer essa separação. Então, eu não vou simplesmente separar, veja bem, o ra aqui. Por quê? Porque esse shin está dobrado. Quando nós estudarmos o artigo, a gente vai ver essa questão novamente do daguete forte que duplica. Então, como está dobrado, o ra ele fica colado aqui, como o shin. Certo? O shin. E aí eu tenho shamaim. Sílabas abertas ou fechadas. Vamos lá. Ras, hash, né? Hash. Hash aqui é uma sílaba fechada. Por quê? Porque ela termina com uma consoante. Ok? O chá é aberta, termina com vogal. Ma é aberta, termina com vogal. In é fechada, termina com mem. De novo, ha-shamaim. Eu tenho 4 sílabas, porque eu tenho 4 vogais cheias. Perfeito? Quando acontece, então, de ter esse daguete forte, é sempre essa regra. Sim, o daguete forte sempre duplica a letra, a Sempre consoante. duplica, aí ela fica, digamos, uma para um lado e outra para outra sílaba. Sempre Exatamente. acontece. Exatamente. Exatamente. Tá? Então, eu tenho aqui 4 sílabas, porque eu tenho 4 vogais cheias. E a divisão é essa, lembrando que o daguete ele duplica a consoante. Se ele não duplicar... Poderia dizer, perdão, alguma coisa como o nosso RR, SS, que nunca E fica sim, junto. Na hora de dividir, elas têm que separar. perfeito. Excelente analogia. A diferença é que na hora de escrever, o RR é expresso, o SS também. Aqui não, tem um daguete forte para mostrar isso. Perfeito? Então, veja bem. Perceba que, se não fosse assim, eu teria o shin, né? Teria outro shin e teria a vogal. Ou seja, eu teria consoante, 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 vogal. Não existe sílaba assim no hebraico. Não existe sílaba consoante, consoante, vogal. Existe consoante, vogal ou consoante, vogal, consoante. Por exemplo, im. Im eu tenho uma consoante, na sequência vem a vogal e na sequência vem o mem. Só lembrando, gente, eu não sei se vocês se recordam, que no hebraico a leitura é assim, ó, de cima para baixo, da direita para a esquerda. Então é Ra, vou pegar aqui melhor. Olha só, é Ra, eu subo. Chá, subo de novo. Ma, im. Ok? Shamaim. Então, olha que interessante. Por que que eu coloquei aqui em vermelho esses dois hirik aqui com Yud? Eu tenho a seguinte situação aqui, ó. Eu tenho hirik antes do Yud. Na leitura do texto bíblico, se você não tiver acostumado, você não percebe isso, ó. O hirik, ele vem antes do Yud. Quando ele vem antes do Yud, é um hirik Yud, é uma vogal. O Yud está servindo aqui como mãe de leitura. Lembra da mãe de leitura? Que é uma consoante que serve de apoio a uma vogal. Então, aqui o hirik, entre aspas, é o que está mandando. Que é o exemplo aqui, ó, no Bereshit. Veja bem, ó, Bereshit, ó. Eu tenho um hirik, depois vem o Yud. Agora, se eu tiver o Yud antes do hirik,
Aí eu tenho uma consoante, que é o iod, com uma vogal, hirik, que é o caso aqui, ó. Im. Aqui eu tenho uma consoante com a vogal hirik. Aqui, veja bem, quantas consoantes eu tenho nessa sílaba? Eu tenho duas. Eu tenho shin e o tav. E tem uma vogal aqui, que é o hirik yud. Ok? Eu não tenho três consoantes. Eu não tenho shin, yud e tav. Eu tenho shin e tav como consoante. O yud aí, ele está servindo como mãe de leitura para a vogal hirik. Aqui, por sua vez, embaixo, no im, não. Eu tenho duas consoantes, que é o iod e o mem final. E o hirik aqui é a vogal do iod. Pegaram? Interessante, né? Bem interessante isso aí. E passa batida às vezes, tá? Então, voltando. Cada sílaba hebraica tem uma vogal. É a regra. Exceções quando essa consoante, aliás, cada consoante hebraica, perdão, possui uma vogal. Exceção, quando essa consoante está no final da palavra, no caso do aleph, no final da palavra ou no final da sílaba. Muito bem. Como que eu sei o número de sílabas de uma palavra hebraica? Conforme o número de vogais longas. Ou seja, tiro os shevás e conto quantas vogais tem. É o número de sílabas. As sílabas, por sua vez, podem ser fechadas ou abertas. Essas regras parece que não têm muito utilidade, né? Por exemplo, um dos estudos mais interessantes, um dia a gente vai fazer, é sobre o nome de Deus, né? O tetagrama. Se seria Yahvé a pronúncia, Jeová, certo? Até isso entra. Se eu tenho uma consoante, vogal, consoante, se eu tenho uma consoante, vogal. Então, por exemplo, nunca vai ter uma vogal, consoante, consoante. Nunca vai ter consoante, consoante, vogal. Ou eu tenho uma consoante seguida de uma vogal, ou tenho uma consoante, vogal, consoante. Certo? Então, por isso que, por exemplo, Jeová é uma das possibilidades mais furadas que tem. E Yahvé é uma forte possibilidade da pronúncia correta. Certo? Mas também não é 100% de certeza. Tranquilo até aqui? E lembrar dessa questão do Hirik Yud. Uma coisa é se eu tenho o Hirik Yud, que é uma vogal. Outra coisa é quando eu tenho Yod seguido do Hirik, que aí eu tenho uma consoante. Ok? Muito bem. Outro exemplo aqui. Perdão. Yalidá. Yalidá ela gerou, ela concebeu, tá? Yalidá. Conjugação do verbo aqui também. Então, primeiro, vamos lá. Quantas sílabas eu tenho nessa palavra? Três, correto? Duas, não é? Duas, perfeito. Muito bem. Aí vai dar nó na cabeça, né? Porque tem três, né? É. Duas. Por que que tem duas? Porque Porque eu só tenho... tem duas vogais cheias. Porque tem o Perfeito. Shevá que é Independente semivogal. dele ser sonoro, se ele ser mudo, é uma semivogal. Na melhor das hipóteses, é uma semivogal. Ou é mudo, não é vogal. Certo? Então, tem dois câmetes, duas sílabas, necessariamente. Sim. Certo? Ok, então vamos lá. Então, o que eu tenho aqui? Eu tenho um IA, certo? O fato de eu ter o METEG aqui, vocês já aprenderam o METEG, vai me dizer que esse Shevá, depois aqui, ele é sonoro. Como ele é sonoro, ele não vai fechar uma sílaba. Então, não pode ser ial, para depois vir o da. Então, você percebe que é uma sequência de regras. O METEG aqui me mostra o quê? Que esse Shevá, ele é sonoro. Quando estudamos o Shevá, aprendemos que o Shevá nunca fecha a sílaba. Então, necessariamente, esse Shevá tem que vir no início de uma sílaba.
E se for Sheva mudo, ele pode fechar a sílaba daí? Fecha. Na verdade, ele serve para isso. A única função do Uhum. Sheva mudo é fechar a sílaba. Lembra que ele é conhecido como divisor de sílabas? Sim, que você falou. Aí se não tivesse esse mekef, aí Méteg. significaria meteg. Isso, Aí méteg. significaria que esse Sheva é mudo e a Sim. divisão ficaria depois do Sheva. É isso? Isso. Ficaria ial, tá. Tá. Ah, Ok? Perfeito. Então, IA, eu tenho aqui uma sílaba aberta, por quê? É uma consoante e vogal, ok? Então, é aberto, porque a vogal está fechando a sílaba. A segunda aqui, ledá, olha só. Ela é aberta, por quê? Porque quem está fechando é uma vogal. porque esse re não tem som, né? Não tem valor de consoante, lembra? É. Se ele tivesse uma pique, lembra de uma pique, que é o pontinho dentro dele? Sim, aí teria som. Exatamente, uma pique no re é justamente para dizer, ó, esse re aqui é uma consoante. Ok. Então teria uma consoante fechada. Aqui ela é aberta porque quem está fechando é o câmeras. Ok. Ok? Então se você pega e volta nas lições e vai juntando as regrinhas, certo? Você vai começa a perceber que tem uma lógica nisso, tem um sentido. Isso vai me ajudar na hermenêutica depois, na exegese, conjugação verbal, compreensão de texto, porque são regras importantes, tá? Tranquilo até aqui? Então, nós temos aqui outro exemplo, nascer, né? Façamos, né? Lá em Gênesis, por exemplo, quando Deus diz, né? Que até uma das passagens mais interessantes e intrigantes, quando Deus diz, né? Façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Aí vem a questão da trindade, né? Muitos falam, tá vendo? Aqui tem a trindade, ó. Deus está dizendo, façamos a nossa imagem. Né? Então, é uma passagem bem intrigante, bem interessante. E realmente, no hebraico, literalmente é façamos, que é o nascer aqui. Então, o verbo aqui é o assá, que é fazer, que é diferente do bará. Lembra do bará? Bereshit, bará, Elohim, bará, o verbo que significa criar, que só é utilizado por Deus na Bíblia hebraica. Mas o assá, o verbo assá, é um fazer mais geral, né? O homem também faz, enfim. E esse numa aqui, a conjugação, nós, né? Terceira pessoa do plural, façamos. Então, daí que eu tirei essa palavrinha, nascer. A vogal breve, ela, voltando lá, a sílaba aberta, em regra, tem vogal longa. Então, se eu tenho consoante vogal, a regra é que consoante vogal longa. Se essa sílaba aberta for acentuada, eu tenho uma vogal breve. Inverte. Na sílaba fechada, eu tenho o quê? Consoante, vogal, consoante. Consoante, vogal breve, consoante. Se for acentuada, muda. Consoante, vogal longa, consoante. Ok? Essa acentuação muda. Ok? E vocês vão perceber depois, quando a gente for colocando prefixo, sufixo nas palavras, que a acentuação vai mudando justamente porque ele está colocando prefixo, sufixo. Então, por que eu pus aqui essa parte aqui? Já fechando a nossa aula aqui hoje. Essa parte da matéria. A vogal breve, ela é possível na sílaba aberta, não é a regra, mas ela é possível quando, certo? Essa sílaba é a tônica da palavra. Ou seja, é a mais forte. Então, aqui, por exemplo, pela regra do hebraico, a última sílaba é mais forte. Então, seria nasce. Mas não é. É naase. E como que eu sei que é naase? Porque eu tenho um acento. Nesse caso, é o méteg. Poderia ser qualquer outro acento. Nesse caso, é o méteg. Na Bíblia hebraica, sempre vai ter um acento mostrando qual é a tônica da palavra. Sempre. Sempre. Você pode pegar lá o texto hebraico e presta atenção nisso. Independente da função desse acento. Como eu disse, vocês lembram, né, da lição, né? 20 e tantos acentos na prosa, 20 e tantos acentos na poesia. Independente da função desse acento, que não nos interessa muito agora, ele sempre está debaixo da tônica.
Essa é a ideia. Então, aqui eu tenho um métrico, mas aqui não interessa muito. Aquela regrinha que nós já vimos, patá, né? Com um segol e patá, ok? A gente já sabe disso. Mas aqui eu tenho uma tônica. Então, vamos lá. Voltando no assunto sílaba. Eu tenho uma sílaba aberta, que é a primeira. Primeiro, quantas sílabas eu tenho nessa palavra? 2. Por quê? Porque tem 2 vogais cheias. Perfeito. Patá e E segol. esse igual. Perfeito. Esse patá, ratuf patá, que é esse chevá junto com patá, não é vogal cheia. É uma meia vogal. Lembra? Tem chevá, no máximo é meia vogal. No máximo. Certo? Então, eu tenho duas sílabas abertas, perdão, cheias, necessariamente duas sílabas. Ok? Duas vogais cheias, duas sílabas. Ok, vamos fazer a divisão, então. Vamos lá. A primeira vogal aqui é o patá. A próxima é um chevá sonoro. O chevá sonoro não fecha sílaba. Ele necessariamente tem que começar uma sílaba. Ele nunca fecha. O chevá sonoro. Que é a gente aprendeu isso lá no chevá. O chevá sonoro nunca fecha, ele abre. Então, necessariamente morreu aqui. Eu tenho que necessariamente dividir aqui. E eu me deparo com a seguinte situação. Peraí, eu tenho consoante e vogal. Se eu tenho consoante e vogal, eu tenho uma sílaba aberta. Mas espera aí. Eu aprendi que a sílaba aberta, em regra, tem uma vogal longa. E patá não é vogal longa. Patá é vogal breve. Mas eu entro na regra que eu estou diante de uma sílaba que ela é a forte, a tônica da palavra. Na a C. E ela é tônica, depois você vai no verbo, justamente para saber que eu estou diante de um verbo, que eu estou na terceira pessoa do plural, na essa conjugação, na a C, façamos, ok? Então, juntando todas as regras, eu tenho uma sílaba aberta com a vogal breve, porque tem a tônica, e depois eu tenho nova sílaba aqui, ok? Começando com o chevá sonoro e fechando com o segolo. Então, Perdão. pode falar. Não, Então, pode falar. sempre para fechar a sílaba, se for com a vogal, ela tem que ser uma vogal longa. A não ser que seja no caso de ser a tônica da palavra. Não, não é isso. Não? Vamos lá, de novo. A vogal... Ah, não, entendi o seu raciocínio, mas se você colocar assim, você vai se confundir. Não é que para fechar uma sílaba tem que ser a vogal, tá? Longa. A sílaba aberta, ela em regra tem vogal longa, certo? Tá, Em regra tem a vogal longa. Sim. Ok? Tá. Sendo a tônica, Sim. muda para breve. E na sílaba fechada, a mesma lógica. Ela é breve, em regra. Tornou-se tônica, ela torna-se longa. Ok? Então, nós temos aqui duas sílabas. Eu sei isso porque eu tenho duas vogais cheias. A primeira, necessariamente, é na, por quê? Porque esse chevá sonoro não pode fechar, tem que abrir uma sílaba. Ok, abriu. Eu tenho aqui um segolo, necessariamente, esse re não vai começar uma nova sílaba, porque ele não tem vogal. Então, morreu aqui. Então, tem na a C. Lembrando que esse re final, vocês já sabem, ele simplesmente é uma mãe de leitura aqui, é uma vogal. Se tivesse o pontinho dentro desse re, seria uma pique, e ele, então, teria a força de uma consoante. Seria uma consoante. Ok? Tranquilo? Tá bom. Vamos voltar aqui. Vamos lá. Sílaba, vamos lá.
Vamos voltar aqui e fazer a revisão aqui. Então, na palavra hebraica, a regra é que cada consoante seja seguida de um som vocálico, ok? Exceção, consoantes finais. E o aleph, tanto no final da palavra, quanto no final da sílaba, ok? Muito bem. Então, temos os exemplos, Bereshit. Então, nós temos aqui o aleph, que não tem, ele é mudo, e o tav, pois está no final da palavra, ele não leva som vocálico algum. Mesma coisa com o mem final, em Elohim. Mesma coisa com o lamed final, em Vayavidel. Ok? A primeira regra é essa, então. Cada consoante é seguida de um som vocálico. Exceção, se estiver no final da palavra. O aleph no final da palavra e também pode acontecer no final da sílaba. Exceção aqui, aliás, a próxima regra. A sílaba na palavra hebraica começa com uma consoante. Essa é a regra, ela começa com uma consoante. Ok? A exceção é quando nós temos esse U, tá? Que é o Vav, com um pontinho dentro, que a gente chama de Shurek. Então, ele tem som de U. Alguns gramáticos vão dizer que não é uma exceção, porque o Vav é uma consoante. Então, seria, por exemplo, Uven, né? Mas a verdade é que U é utilizado como vogal, né? Então, seria uma exceção à regra de que as sílabas na palavra hebraica começam com uma consoante. Ok? Uma exceção interessante histórica que no texto hebraico, na Bíblia hebraica, aparece esse mem com um i embaixo aqui, mas a pronúncia é Yerushalayim, né? E não se tem muito ideia do porquê disso, tá? Existem estudos sobre isso, mas nos interessa só que é uma exceção que você vai encontrar na Bíblia, não vai se assustar com isso. Mas a regra, volto lá, é que a sílaba começa com a consoante, exceção esse shurik, ok? Muito bem. A sílaba hebraica sempre tem apenas uma vogal cheia. Não existe sílaba com mais de uma vogal cheia. Ela também pode ter uma meia vogal, ok? E a meia vogal começa a sílaba, sempre, ok? Ela nunca fecha a sílaba. A meia vogal, o que é meia vogal, gente? Meia vogal é o shevá sonoro. Todo shevá sonoro é uma meia vogal. Seja o shevá simples, seja o shevá composto. Ratuf segola, ratuf patá, ok? Importante, muito importante. O número de sílabas numa palavra é determinado pelo número de vogais cheias presentes, ok? Então, temos aqui, de novo, exemplos. Bereshit. Então, tem aqui, aliás, primeiro ponto, tenho duas sílabas, porque eu tenho Tsere e o Hirikiud. Então, duas vogais cheias, duas sílabas. A primeira terminando com Aleph, aliás, com Tsere, porque o Aleph aqui é mudo. E a segunda terminando com Tav, mudo. Ok? Berit. Berit, apesar de parecer ter mais de uma sílaba, é uma sílaba só. No português a gente chama de monossílaba, né? A palavra monossilábica. Por quê? Porque eu só tenho uma vogal cheia, que é Hirikiud. É uma palavra bem interessante nesse ponto de vista. Que parece que tem, né? Você vê aí são 3 consoantes, mas na verdade só tem uma vogal cheia. Elohim, por sua vez, tem 2 vogais cheias. É o Rolem, que está escondido aqui, e o Hirikiud. Certo? Então, necessariamente eu tenho 2 sílabas. No hebraico, eu tenho essa classificação importante. Sílaba fechada, sílaba aberta. A fechada, aliás, a aberta, termina com vogal. Então, tem consoante, vogal. Em regra, essa vogal é, como observou a Glória, em regra, essa vogal é longa. Mas se houver a tônica nessa sílaba, se a sílaba for atônica, torna-se breve. Essa vogal. A sílaba fechada, por sua vez, termina com uma consoante. Tem consoante, vogal, consoante. Ok? Também na fechada, a regra é que a vogal seja breve. Sendo acentuada, inverte, torna-se longa. Ok? O dagesh forte, lembrando a regra que o dagesh forte, então votamos, o dagesh forte ele duplica, né, a consoante, isso
gera aqui essas alterações, por exemplo, aqui em Shamaim, né, nessa separação, né, Hashamayim. Lembrando também essa questão interessante do Hirikiud. Uma coisa é o Hirikiud, que é uma vogal com a mãe de leitura, e temos o Iud como consoante, seguido do Hirik. Ok? Muito bem. Aqui nós temos uma divisão, demonstrando aqui uma sílaba aberta, terminando com re, né? Ledá, ok? E alidá. Nós temos aqui uma vogal breve em uma sílaba fechada, que foi quando nós terminamos a lição aqui. E por que que, apesar de estar numa sílaba aberta, essa vogal é breve? Por quê? Porque ela é a tônica da palavra. E eu sei disso porque existe um acento, nesse caso, acento ou méteg. Ok? Tranquilo? Muitas regras, nem tantas assim, nem muitas. Mas você percebe que estamos numa escalada. Então, volta e meia, volta em alguns pontos. Então, assim, até a própria ciência e da metodologia de estudo mostra, né, que o ideal é você sempre revisar uma semana depois. Então, por exemplo, você estudou o METEG, uma semana depois revisa, certo? E aí você vai memorizando, vai se familiarizando. Ok? Tranquilo? Tudo bem. Pessoal, deixa eu só, antes de fazer uma leitura ali do Bereshit, deixa eu fazer um combinado com vocês e se é possível. Eu estou com um problema de agenda, eu queria ver com vocês se seria possível, uma vez por mês, ao invés de termos a aula ao vivo, eu gravar a aula, eu gravo na segunda, mando para vocês, e vocês, aí, questão da agenda de vocês, vocês poderiam assistir nesse mesmo horário, ou outro horário. Mas uma vez por mês, em vez de termos a aula ao vivo, eu gravaria a aula e mandaria para vocês. Pode ser. Teria Por algum mim, problema? ótimo. Não tem problema nenhum. Então, perfeito. Obrigado, então, Valdenir, Glória e Elivel. Então, aí eu vou avisar com antecedência, isso vai começar em agosto, tá? Então, com antecedência, eu aviso, ó, semana que vem a aula será gravada, eu disponibilizo para vocês na segunda ou na terça de manhã, e aí vocês se organizam. Perfeito? Muito bem. Pessoal, muito importante vocês lerem o texto hebraico, quebrar a cabeça, pegar para ler. Mais importante até do que decorar as regras é você começar a ler o texto hebraico. Isso é muito importante. Tá? É na força, como diz um amigo meu, né? Bom, você conhece, o pastor Claudinei, né? Ele brinca, né? Na força do ódio, né? Na força do ódio, né? Pega mesmo, tá? Então, inclusive, eu vou pegar aqui com vocês agora. Vamos lá. Ver aqui, vamos abrir aqui, vou compartilhar a tela. Vamos pegar aqui um pouquinho o texto hebraico. Vamos voltar lá no Bereshit. Deixa eu ver se eu acho aqui. Até eu preguei domingo, achei interessante, assisti um vídeo um tempo atrás, a questão da criação da mulher, do papel da mulher, que aqui, quer ver, ó, Gênesis, acho que é o 2, aqui, ó, muito interessante, vamos lá, ó, pega Gênesis 2:18, vamos lá, olha o que nós temos aqui, então, você está falando, narrando aqui a narrativa, está trazendo aqui a narrativa da criação da mulher. Então, diz aqui, Vaiomer Adonai Elohim. Então, disse o Senhor Deus. Vaiomer, vocês já decoraram isso, Vaiomer, e disse, né? Aparece trilhões de vezes no texto bíblico. Vaiomer, tetagrama, Elohim. Vaiomer, Hashem Elohim, ou seja, Vaiomer, Adonai, Deus. O Senhor Deus, dependendo da tradução. Olha que interessante. Lo Tov. Lo é não. Vocês já sabem isso? Lo, não. Tov, bom. Não é bom. Não é bom. Reiot. Aqui eu tenho o verbo raiar, que é o verbo ser, ok? Está no infinitivo. Lotov, reiot, não é bom estar. Não é bom que esteja. Ha-adam, o homem. Levador. Levador significa só, solitário, sozinho. É interessante aqui, porque é a primeira vez que aparece na Bíblia algo que não é bom. Lotov. Você vai lendo a narrativa de Gênesis capítulo 1 e 2, você vai ver o quê? Criou Deus e viu que era bom. Criou Deus tal coisa, viu que era bom. Determinou Deus a separação das águas de baixo, águas de cima, e viu que era bom.
Em toda a narrativa ele vem dizendo isso. A primeira vez que aparece Lotov, não é bom, Lotov, é quando Deus percebe que o homem está sozinho. Certo? Ok. E nos chama a atenção aqui o seguinte, ó. Então ele diz, e se, aqui é a conjugação do verbo assar, tá? Então você veja que tem uma pique aqui dizendo que eu tenho uma consoante no final. Interessante que aqui, diferente do nascer, tá? Quando diz lá, quando ele cria o homem, façamos um homem, a nossa imagem, a nossa semelhança, nascer ou num, no início, é a terceira pessoa do plural nós. Aqui eu tenho o Aleph, né? O Aleph é a primeira pessoa. Então, eu farei, né? Se, farei. Lo significa para ele. E o que é a questão? Interessante do hebraico. Ezer. Por que eu sei que é Ezer e não Ezer? Por que eu sei que a tônica está na primeira sílaba e não na segunda? Eu tenho um acento aqui, tá vendo? Qual que acento que é esse, professor? Esse risquinho aqui. Sinceramente, nem lembro agora de cabeça. Mas eu sei que está acentuado. Tá? Você vai ver que um acento me fugiu a memória agora o nome, mas percebe que ele vem junto com esse outro, tá vendo? Eu tenho um risquinho para lá e ele vem para cá. Tá dizendo que eu tenho uma junção forte entre essas duas expressões, mas nada que tenha importância agora. Se lo, façamos para ele, perdão, farei para ele, se lo, Ezer, certo? Que negedou. Que é conforme, né? Neged, né? Ele, diante dele, ou que permaneça diante dele. Normalmente se traduz, né? Farei um ajudante que lhe corresponda, que ele seja como a metade, alguma coisa nesse sentido. Mas me chama a atenção aqui, Ezer. Deus, quando ele cria, ele diz que vai criar a mulher, ele diz que fará uma auxiliar. Qual que é o problema aqui? No português, essa palavra no português, auxiliar, ajudante, auxiliar, dependendo aí, uma ajudadora. É que a ideia de ajudadora, auxiliar, normalmente vem carregada no sentido de alguém que é menor, hierarquicamente, né? Então, você tem ali um construtor e o ajudante, um pintor e o auxiliar, né? Mas não é essa a ideia do texto bíblico. Por quê? Ezer, não está errado traduzir como ajudador, mas quando eu pego essa palavra Ezer, eu vou perceber que ela aparece na Bíblia cerca de 21 vezes. Por exemplo, Ebenezer, você já viu a expressão, né? Ebenezer, né? Até aqui nos ajudou o Senhor. Ebenezer é Even, que é pedra, Even, pedra, Ezer. E a portuguesa, junta tudo, Ebenezer, né? Mas é Even, Ezer. Pedra de auxílio, pedra de socorro, que é quando Deus interviu ali no contexto de Samuel. Ezer, na Bíblia, aparece cerca de 21 vezes, inclusive se referindo a Deus, como o ajudador, o auxiliar. Então você percebe que a ideia de ajudador aqui não é um auxiliar, alguém menor. Pelo contrário, então, alguém até superior, na maioria das vezes até superior, no sentido, olha, Deus viu que não era bom o homem estar sozinho, eu vou colocar alguém para ajudá-lo, para salvá-lo, para estar com ele, que lhe corresponda. Eu gosto muito da nova tradução na linguagem de hoje, que diz assim, que você será como a sua metade. Metade, ou seja, se não tiver, tá ruim o negócio, realmente. A ponto de Deus dizer, não é bom. Então, a primeira vez que Deus vê algo na criação, que a Bíblia narra, que não é bom, é a solidão do homem. E Ezer, a mulher, é alguém que vai ajudar o homem na sua salvação. Será um escape para o homem, um auxílio realmente, não simplesmente um ajudante. E você percebe que aqui, inclusive, não é nem o Ezer aqui, é uma palavra que ela não está no feminino. Interessante isso. Não fugiu a expressão agora, pode ser masculino ou feminino. Por exemplo, quando lá em Êxodo 18:3, quando Moisés fala dos seus filhos, né? Ele dá o nome de Eliezer, porque Deus foi o meu ajudador. É Ezer. Então, Adonai Ezer. Então, olha que interessante quando a gente tem esse acesso à palavra, e você tem um dicionário, olha que interessante. E você começa a fazer essa leitura, e você começa a perceber, peraí, mas aqui está Ezer, ele está falando de Deus, né? Aqui Ezer, a mulher.
e a mesma palavra. E você vai perceber, por exemplo, em outros contextos, por exemplo, o ajudante de Elias falava Eliseu, tem uma passagem que fala, esse é Eliseu, que era o ajudante de Elias. É outra expressão, não tem nada a ver. É outra expressão. Realmente ele era um ajudante de Elias, certo? Então, olha que interessante o papel da mulher. Logicamente que o homem, né, o ser masculino ao longo da história oprimiu, né, humilhou a mulher por conta do seu egoísmo e distorceu as escrituras, né? Enfim, mas o fato é que quando Deus olhou e viu que não era bom, falou, eu vou fazer alguém que vai realmente ser um auxílio, um escape, uma ajuda, mesmo para que haja salvação entre eles. E serão uma só carne. Legal, né? Um tempo atrás eu havia estudado, lido em acho que alguns textos, comentários bíblicos. Uhum. E o Ézer, ele falava exatamente isso, e a referência era o Salmo 46, né? Senhor é o meu socorro. Exatamente. Então ele fez essa comparação, né? A mulher como socorro mesmo. Assim como Deus é o nosso socorro, a mulher como socorro do homem. Exatamente. Olha que virada, se você pega na nossa cultura, na própria cultura do Oriente Médio, do Oriente Próximo, não prevaleceu essa ideia. Prevaleceu a ideia da mulher subjugada, da mulher oprimida. Mas Deus falou, oh, não tá bom para o homem, eu vou fazer algo que vai ajudá-lo de verdade. Mas você vê que benção, glória a Deus, muito bom. Fantástico isso, né? Fantástico. E assim, volto a dizer, não é algo que você precisa de um aprofundamento da gramática. Não, volto a dizer, pega o texto, se esforce para ler, tem um dicionário, ou vai na internet, enfim, e vai palavrinha por palavrinha. Que o nosso intuito aqui é que você leia o texto. Se você ficar só nas regrinhas das lições, você vai chegar num ponto, você vai desanimar. Vai desanimar. Eu sei o que eu estou falando. O interessante é você pegar e pega para ler. Certo? Vou pegar o versículo 18, uma semana eu vou ficar. Eu acho que eu já disse para você, a primeira vez que eu traduzi um versículo de Gênesis 1, eu fiquei acho que mais de quase 10 dias ali, batendo cabeça ali, certo? Faz parte, é assim mesmo. E é onde vai te trazer uma satisfação, um senso de conquista, e onde Deus vai falar com você, com certeza. Eu lembro até hoje, a primeira vez que eu li quando a cobra, né, Nahash, disse, né? Vocês serão como Deus. Eu li no hebraico, me deu um temor, falei, que interessante, porque fala assim, vocês serão como Elohim. A gente sempre ouve Elohim, 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 e a Nahash, né, a cobra, fala, vocês serão como Elohim. Olha a ousadia, né, a audácia, serão como Elohim. Olha que coisa. Então, assim, e eu estava ali no capítulo 3 de Gênesis. Então, vale a pena investir nessa leitura. Tá? É muito custosa, é muito difícil no início, mas depois você se habitua, tá? É muito repetitivo, você vai perceber que muitas pessoas se repetem, e você vai realmente conseguir, em nome de Jesus, fluir aí. Tá bom? Pessoal, acho que por hoje tá bom, né? Tá ótimo. Uma dica que eu queria perguntar, porque assim, a gente começa a ler e, por exemplo, eu consigo ler 2 versículos. Sim. Com aquela dificuldade, mas aí eu não entendo nada. Sim. Esperando algumas palavras que a gente já sabe. Uhum. Né? Aí, como é que faz? Então, você já tem algum dicionário? Não tem. Ó, eu vou indicar para vocês, tem duas situações, dois aqui. Esse aqui, ó, léxico, tá? Esse aqui, o custo-benefício dele é fantástico. O que acontece? Esse aqui é um léxico que ele foi resumido. O original dele, em inglês, é 2 calemação. Porque ele tem o garítico, tem um monte de língua semítica lá. O que o cara fez? Esse William Holiday. Ele pegou esse dicionário, que é a referência mundial, tem em alemão e inglês só, e pegou só o que é hebraico e aramaico, que é o que interessa para nós aqui, meros mortais. E é fantástico. Esse aqui, ele não é grossão, não. Com isso aqui você vai. Tá? Você vai. Palavrinha por palavrinha. Qual que vai ser a sua dificuldade? Às vezes você não vai encontrar no começo, enquanto você não se habituar ali com a formação da palavra, não vai encontrar no dicionário. Você vai procurar pelo TAV, mas não tem TAV.
Aí você vai falar, professor, ó, procurei essa palavra, você pode me mandar para mim no WhatsApp. Tal versículo, essa palavra eu não encontrei. Eu vou falar, não achou porque é um verbo. Você tira essa letra, põe essa que você vai achar no dicionário. Ok, Mas sem o dicionário vai ficar difícil, ok. tá bom? Tá ok. É difícil. Então vale a pena. É assim, você vai achar, se colocar no Google, você vai achar zilhões. Esse aqui, todo mundo indica. É simples, profundo. Praticamente, eu só uso ele. O meu tá tudo corrido aqui. Eu só uso ele. É o que basta. Eu tenho vários, né? Tem vários dicionários aqui, mas eu só uso ele. É o meu dia a dia com a régua para baixo para cima. É o suficiente. Eventualmente, quando eu vou fazer algum estudo, por curiosidade, eu procuro um outro. Mas esse aqui é muito bom, tá? E ele não é caro, você vai ver que ele não é caro, tá bom? Comparado com outros aí, tá? Tá ok. Tá bom? Eu volto a dizer, aí, mesmo com o dicionário em mãos, no primeiro momento, você vai ter dificuldade de encontrar algumas palavras, por conta da conjugação, da forma que ela está. Aqui, ela está diferente no texto do que está no dicionário. Aí você manda para mim, eventualmente, e fala, ó, é tal palavra, e é por isso que está assim, assim, assado. Já te explico, você já vai aprendendo a se situar. Ok. Tá bom? Pessoal, por hoje eu acho que tá bom, né? Tá ótimo. Tá bom, então. Muito obrigado. Desculpa É muita informação. Muita informação. Desculpa o início ali, eu tava meio com meu filho chorando, mas É isso. graças a Deus já parou já. E graças a Deus. E eu não sei vocês aí, mas aqui aqui em Nova Andradina tá um tal de gripe. Aqui também. Tá complicado. Eu semana passada fiquei ruim mesmo, sabe? Mas graças a Deus, né, tô 100% agora. Graças a Deus. Então tá, Deus abençoe em nome de Jesus. Deus Tamo junto aí, abençoe. Amém. tá? Deus abençoe. Uma paz, até mais. Paz, Tchau. Senhor. Tchau, tchau. Tchau.